Aula 09, Direito Constitucional. Resumo: Administração Pública, Conceito e Organização. No Brasil vigora o princípio da separação dos poderes, conforme o artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece que são poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes e harmônicos entre si. A função administrativa é típica do Poder Executivo, mas também a expressão administração pública não se limita ao Poder Executivo, mas abrange todos os órgãos e entidades governamentais dos três poderes que exercem a função administrativa. Em sentido amplo, a administração pública compreende tanto os órgãos políticos, responsáveis pela formulação de políticas públicas, quanto os órgãos e entidades que executam tais políticas. Em sentido estrito, refere-se apenas aos órgãos e entidades que exercem a função administrativa propriamente dita. A administração pública também pode ser entendida de forma subjetiva, quando analisamos os sujeitos que a compõem, ou seja, os órgãos e entidades da administração direta e indireta, como ministérios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Em sentido objetivo, o enfoque é a atividade desempenhada, abrangendo fomento, polícia administrativa, prestação de serviços públicos e intervenção estatal. A Emenda Constitucional número 109 de 2021 inseriu o parágrafo 16 no artigo 37 da Constituição de 88, determinando que os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar a avaliação das políticas públicas, divulgando o objeto avaliado e os resultados alcançados. Esse dispositivo reforça a importância da efetividade das políticas públicas e da transparência dos resultados. Administração direta e indireta. A administração direta é formada pelos órgãos que compõem a estrutura dos entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e executam diretamente as tarefas administrativas. Esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, sendo meros instrumentos de atuação do Estado. A administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, criadas para exercer atividades específicas. Inclui as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para executar atividades típicas da administração, como o INSS e o IBAMA. As fundações públicas podem ter natureza de direito público, sendo equiparadas às autarquias, ou de direito privado, criadas mediante autorização legal. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, com capital social totalmente. Descentralização e desconcentração. A descentralização ocorre quando o Estado transfere a execução de determinada atividade administrativa a outra pessoa jurídica, mantendo a titularidade da função. A desconcentração é a distribuição interna de competências dentro de um mesmo ente, como ocorre na criação de ministérios ou delegacias regionais. A Constituição determina que somente por lei específica pode ser criada uma autarquia e autorizada a criação de fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, conforme o artigo 37, inciso 19, da Constituição de 88. A criação de subsidiárias ou a participação dessas entidades em empresas privadas também depende de autorização legislativa, conforme o inciso 20 do mesmo artigo. Regime jurídico da administração e regime jurídico administrativo. O regime jurídico da administração é o conjunto de normas de direito público e privado que regulam a atuação da administração pública. Quando a administração atua em posição de supremacia sobre o particular, aplica-se o direito público. Quando atua em igualdade, aplica-se o direito privado. Já o regime jurídico administrativo é aquele formado exclusivamente por normas de direito público, caracterizado pela presença de prerrogativas e restrições impostas à administração. Dois princípios sustentam esse regime. Primeiro, o princípio da supremacia do interesse público, que determina que, em caso de conflito, o interesse coletivo deve prevalecer sobre o particular. Segundo, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que estabelece que o administrador não pode renunciar ou dispor dos interesses públicos sem autorização legal. Princípios explícitos da administração pública.
O artigo 37 da Constituição de 88 estabelece 5 princípios expressos que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. A administração pública só pode agir conforme o que a lei autoriza, ao contrário dos particulares que podem fazer tudo o que a lei não proíbe. O administrador só pode fazer o que a lei permite. É o princípio que garante o controle dos atos administrativos e impede arbitrariedades. Impessoalidade. Esse princípio assegura que os atos administrativos sejam voltados ao interesse. Moralidade. Exige que o agente público atue com ética, boa-fé e probidade. Mesmo que o ato seja legal, pode ser anulado se for imoral. A ação popular prevista no artigo 5º, inciso 73, é um instrumento de defesa da moralidade administrativa. Os atos de improbidade, conforme o parágrafo 4º do artigo 37, acarretam suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal. Publicidade. Esse princípio garante a transparência dos atos administrativos, permitindo o controle social e a eficácia dos atos que produzam efeitos externos. O inciso 33 do artigo 5º assegura o direito de qualquer cidadão de receber informações de interesse coletivo, salvo quando o sigilo for essencial à segurança da sociedade e do Estado. Eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, visa garantir resultados, qualidade e economicidade na administração pública. A Constituição prevê instrumentos concretos desse princípio, como a avaliação de desempenho de servidores, a celebração de contratos de gestão e o incentivo à capacitação permanente por meio das escolas de governo. Princípios implícitos da administração pública. Além dos princípios expressos, há princípios implícitos extraídos da Constituição e das leis administrativas. Entre eles estão o controle judicial dos atos administrativos, decorrente do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio da autotutela, segundo o qual a administração pode anular ou revogar seus próprios atos, o princípio da segurança jurídica, que garante estabilidade e proteção à confiança legítima, o princípio da motivação, que exige justificativa para os atos administrativos, e o princípio da continuidade do serviço público, que impede a paralisação injustificada das atividades essenciais do Estado. Agentes públicos e acesso a cargos públicos. O artigo 37, inciso 1, da Constituição, dispõe que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais e também aos estrangeiros, conforme lei específica. Apenas a lei pode definir critérios de acesso e requisitos para investidura. Concurso público. Segundo o inciso 2 do artigo 37, o ingresso em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A nomeação para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é a única exceção. O concurso tem validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo à nomeação, enquanto a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, que se transforma em direito subjetivo caso surjam novas vagas durante a validade do concurso e a administração proceda a contratações sem respeitar a ordem classificatória. A administração não pode excluir candidato por estar respondendo a inquérito policial ou ação penal sem condenação definitiva, conforme o princípio da presunção de inocência. O STF também reconhece como constitucional a remarcação de teste físico para candidatas grávidas e permite horários alternativos para candidatos que invoquem escusa de consciência por motivo religioso, desde que não haja prejuízo à igualdade e ao bom andamento do certame. Cargos em comissão e funções de confiança. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A súmula vinculante número 13 proíbe o nepotismo e também a chamada nomeação cruzada, em que agentes nomeiam parentes de outros servidores para burlar a proibição. Direitos sociais dos servidores públicos.
A Constituição assegura aos servidores públicos direitos como associação sindical, greve, salário mínimo, 13º, jornada limitada a 44 horas semanais, licença maternidade e paternidade e irredutibilidade de vencimentos. O direito de greve ainda carece de lei específica, aplicando-se por analogia à Lei dos Trabalhadores da Iniciativa Privada, ressalvando que servidores da segurança pública não podem exercer o direito de greve. Remuneração e subsídio. De acordo com o inciso 10 do artigo 37, a remuneração e o subsídio dos servidores só podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a revisão geral anual. A remuneração compreende vencimentos e vantagens como adicionais. Acumulação de cargos. A regra geral é a proibição da acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, salvo em 3 hipóteses: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, e 2 cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto remuneratório. Essa vedação se estende à administração direta e indireta, inclusive autarquias e empresas estatais. Na aposentadoria, aplica-se a mesma lógica, só é possível acumular proventos se os cargos forem acumuláveis na ativa. Mandato eletivo e servidor público. Se o servidor for eleito para mandato federal, estadual ou distrital, será afastado e receberá apenas a remuneração do mandato. Se eleito prefeito, poderá optar entre a remuneração do cargo ou do mandato. Se eleito vereador, poderá acumular as remunerações se houver compatibilidade de horários, caso contrário, optará por uma delas. O tempo de serviço durante o mandato conta para fins de aposentadoria e disponibilidade, exceto para promoção por merecimento. Regime jurídico e estágio probatório. Cada ente federativo deve instituir um regime jurídico único para seus servidores. O estágio probatório tem duração de 3 anos de efetivo exercício e inicia-se na data de entrada em exercício. Durante o estágio, o servidor é avaliado quanto à capacidade, assiduidade e disciplina. Somente após a aprovação é adquirida a estabilidade, que só pode ser perdida em 4 situações: decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa, avaliação periódica de desempenho prevista em lei complementar, e excesso de despesa com pessoal. O empregado público, ainda que seletista, tem direito à motivação em caso de demissão, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.